Hoje, dia 4 de janeiro de 2020, tem quartas de final e tem Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, porém com um olhar de final pela parte também do Fluminense. É jogo de volta, o jogo é em Laranjeiras, na parte da tarde, e o Fluminense tem uma desvantagem. No primeiro jogo na Gávea, 3-1 para o Flamengo. O Fluminense precisa reverter esse resultado e, como não tem gol fora de casa nem nada disso, uma vitória por 1 gol de diferença classifica o Flamengo, uma vitória por 2 gols de diferença leva para os pênaltis e o Fluminense, para passar direto, precisa vencer por 3 gols de diferença o Flamengo. Porém, uma atitude da direção de futebol do Fluminense fez com que isso já denotasse um pouco da importância desse Campeonato Brasileiro para o Fluminense e do que é algo que já deveria ter sido feito até no outro jogo, né? Antes do outro jogo, exatamente. Bem, vou explicar isso tudo aqui. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor e você vai deixando seu like aqui embaixo e se inscrevendo. E também, é claro, depois de ver todo esse vídeo aqui, você deixa a sua opinião aqui embaixo. Vamos lá, qual que é a notícia? Né? A introdução eu já falei, né, do jogo que tem hoje, à tarde, etc. Muito importante para o Fluminense, porque é um Fla-Flu, uma quarta de final de Brasileirão, enfim, tem toda a sua importância dentro do contexto da base. O Fluminense que fez uma das melhores campanhas, né, na categoria de base, se eu não me engano, foi terceiro na fase inicial e o Flamengo foi sexto na tabela. Porém, o Fluminense fez uma campanha consistente desde o início. O Flamengo começou lá embaixo, foi subindo ao longo do campeonato, à medida que foi incorporando alguns jogadores que têm muitos jogos pelo time profissional nesse ano. Você tem ali do Flamengo, principalmente, né, o lateral Ramon, o lateral direito Mateuzinho, então esse jogou, é o reserva praticamente do profissional, fez gol de pênalti na ida. Você tem ali o zagueiro Gabriel Noga, o atacante Lázaro foi incorporado, mas não chegou a jogar tanto. O outro atacante acabou jogando mais, que é o Rodrigo Muniz. Ou seja, são alguns jogadores do Flamengo que já jogam habitualmente pelo profissional, né, são bastante incorporados ali ao profissional, que desceram para jogar essa reta final de Brasileirão Sub-20. Por isso que o Flamengo terminou com a sequência. A sequência no finalzinho é até ruim, mas na sequência ali dos 10 jogos finais deu um sprint para poder se classificar. Por exemplo, o Flamengo se classificou com 31 pontos em sexto, o Corinthians com 31 em quinto. O Botafogo foi o nono, eliminado com 30, né? Na última rodada, o Botafogo acabou perdendo para o Palmeiras e ficando de fora. Ou seja, isso dá para ver o quanto que a campanha na primeira parte do Flamengo foi inconsistente. E a do Fluminense sempre consistente, por quê? Porque é praticamente o mesmo time já há um bom tempo, né? O time do Fluminense não teve tantas variações, isso porque não subiu quase ninguém do Sub-20 para o profissional durante a competição, e eu vou explicar já já porque eu tô falando isso, durante a competição, e também não aconteceu de perder muitos jogadores, etc. Então, assim, esse Fla-Flu que em Laranjeiras acabou sendo 1-1 na fase classificatória, agora acontece novamente com o Fluminense precisando de vantagem. Mas o ponto desse vídeo aqui é basicamente que, segundo o Globoesporte.com, o Fluminense puxou André e alguns dos outros campeões do Sub-17, né, do Campeonato Brasileiro Sub-17, para o Sub-20. Ou seja, quem era Sub-17 ano passado e subiria agora, né, já para o Sub-20 em 2021 com 18 anos, né, a turma ali da geração 2004 do Fluminense, né, aliás, da geração 2003, né, que faz 18 agora, já seria incorporado e vai ser relacionado para o jogo. Além deles, André, que está no profissional já há um bom tempo, assim, praticamente o ano inteiro, entrosado, etc., desce para jogar essa partida. Além dele, também Guilherme, lateral que joga pelas duas laterais, né, tanto na esquerda quanto na direita, também vai descer do Sub-23 para jogar esse jogo. E o do Sub-17 que está subindo é Kaique e Matheus Martins, se eu não me engano. São esses dois. E João Neto também é outro. E o lateral esquerdo, Jefté. São esses 4 aí que já subiriam para o Sub-20 mesmo e foram incorporados já para poder ficar provavelmente no banco nessa partida. Mas o Fluminense vai querer levar uma potência de jogadores maior. E eu acho isso ideal, principalmente exemplificado no caso de André. Por quê? Porque é um jogador que já subiu há um certo tempo, já vem jogando aí o quê? No jogo contra o Sport, se eu não me engano, ele foi titular ou jogou 45 minutos nesse jogo, ou seja, há um turno atrás já estava incorporado ao profissional,
Porém, no momento, ele acabou de ser em um jogo, na partida contra o São Paulo, ele não foi relacionado. Ou seja, está fora da relação de jogadores. Se é para ser assim mesmo, né? Se é para ele não jogar, que volte pro sub-20. Ou que vá pro sub-23, sei lá, mas se tem idade de sub-20, que volte. Por exemplo, hoje o Fluminense tem no profissional, só no profissional, não tô nem falando de venda, não. Tem no profissional ali, que poderia ser usado nesse time sub-20, né? Que tem idade, Calegari, Martinelli, o próprio André, Luan Freitas, Luiz Henrique e Marcos Paulo. Além de Miguel, mas que esse eu nem boto mais na conta, porque assim, é sempre bom destacar. Eu falei sobre isso, sobre Miguel na live que eu fiz exclusivamente para os membros aqui do canal e para os padrinhos, que me perguntaram assim, pô, mas e Miguel? Eu falei, cara, olha só, olha a quantidade de jogadores que eu citei que são sub-20 e que já estão no profissional. Luan Freitas, André, Martinelli, Marcos Paulo, Luiz Henrique. Tem uma série de jogadores que estão no profissional vindos do sub-20, alguns deles como Calegari já como titular meio que absoluto, alguns como Luan Freitas ainda preteridos porque as opções que tem na frente dele têm rendido na maioria das vezes, mas todos eles ali. E o único que não joga em hipótese nenhuma, mesmo tendo espaço para jogar, é Miguel. Então, né, quando todo mundo funciona menos para um, talvez o problema seja esse um. Mas enfim, até o próprio Miguel, todos esses jogadores poderiam descer para poder jogar pela idade. Porém, Martinelli, ao que tudo indica, vai ser titular no Fla-Flu, assim como também Marcos Paulo. Luiz Henrique pode ser titular, mas enfim, deve ser reserva, assim como o Luan Freitas, que também deve ficar no banco, já com o desfalque de Nino, né? Já sabendo do desfalque de Nino, provavelmente ele deve ficar no banco, talvez ao lado de Frazan. E o outro aí seria André e Miguel. Miguel não pode descer, André desce para poder jogar esse Fla-Flu. Me admira, na verdade, que sabendo que não seria relacionado para o jogo contra o São Paulo, né, já que o jogo contra o São Paulo foi no último domingo, na segunda-feira tinha Fla-Flu, por que André já não desceu no primeiro jogo, né? Poderia já ter descido. O Flamengo desceu jogadores para jogar aquela primeira partida, jogadores que no seu elenco principal não tem uma importância tão grande. Nessa partida agora, como tem Fla-Flu na quarta, provavelmente talvez o Mateuzinho não jogue, porque vai ficar no banco quarta-feira. Mas se o Rodrigo Muniz não ia ter espaço no banco, vai estar lá o Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Pedro, etc., tá certo de jogar a competição da idade dele. Garoto tem que desenvolver e tem que jogar várias vezes. Não adianta você pegar um garoto e subir ele com 18 anos e só o que você está fazendo é impedir ele de jogar na base, se ele não joga no profissional ou se você viu que ele ainda não está 100% maduro. Então acho certa essa tática do Fluminense, porém é aquele negócio. Com essa alternativa e com a péssima derrota no primeiro jogo, o Fluminense coloca uma característica de final nessa partida. E é muito importante pra gente a gente conseguir vencer, porque assim, eu sei que tem gente que fica com raiva e tal, de estão comemorando coisa da base, o profissional que importa, etc. Mas assim, receber um garoto que chega no profissional, sabendo jogar Fla-Flu, sempre lembro de Léo Pelé falando isso, acho que numa preleção lá, ele tava falando no Bahia. Ele falou, cara, eu joguei Fla-Flu na base. Acho que ele falou isso no Bahia mesmo. Eu tô acostumado a jogar Fla-Flu, fulano tá acostumado a jogar tal, não sei o quê. E falando isso. E assim, é um jogo diferente mesmo. Então, é essencial que a gente ganhe. Primeiro, porque a gente torce o Fluminense em todas as categorias. Segundo, até para essa galera que tá chegando e pra galera que já tá lá no Sub-20, ter uma cancha maior também, uma casca de time vencedor. Agora, por último, é bom a gente destacar. Como eu falei, precisa ganhar por 2 gols para ir para os pênaltis e ganhar por 3 para poder classificar direto. É bem complicado. Mas pelo que a gente viu o Fluminense jogando já ao longo da competição, dá para dizer que tem chance. E seria muito legal unificar os 2 títulos, né? Unificar o Sub-17, o Brasileirão Sub-17 e o Sub-20, meu amigo. Aí é sacanagem. Lembrando, quem passar, né, caso o Fluminense passe, né, nesse caso, o Flamengo passar, dane-se, né? Mas caso o Fluminense passe, nesse domingo teve os jogos, né? O Atlético Mineiro passou do Palmeiras e vai jogar a semifinal contra o Corinthians, que tirou o Grêmio. E quem passar da gente enfrenta o nosso adversário da final do Sub-17, que foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou do São Paulo e enfrentará Fluminense ou Flamengo, quem passar. Tomara que seja o Fluminense. Vai ter vídeo depois do jogo. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.